O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos exorta a reconhecer que Deus, Ele é o único Senhor, que não existe um outro Deus. E que nós somos chamados a mudar a nossa maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo e o próprio Deus, para que assim nós possamos amá-lo, possamos segui-lo, e segui-lo com firmeza, com fidelidade. Moisés, condutor do povo de Deus, chama a atenção daquele povo e o exorta para que reconheça que não existe nenhum Deus capaz de operar prodígios, maravilhas em favor do seu povo, como o povo deve reconhecer e ver nas ações de Deus, o Deus Javé, aquele que o retirou da terra do Egito e o conduz para a terra prometida, para a terra da liberdade. Precisa então olhar o passado e reconhecer os feitos do Senhor, as obras maravilhosas que Ele realizou, os seus prodígios em favor do seu povo. Como reza o salmo de hoje que nós ouvimos, este povo deve recordar os grandes feitos do passado, os prodígios, meditar sobre as maravilhas grandiosas que o Senhor realizou, reconhecer os caminhos do Senhor, reconhecer que não existe um outro Deus, um Deus tão grande como é aquele Deus que o conduz, aquele Deus que está sempre presente no seu meio. Cabe ao povo, portanto, olhar para o passado, descobrir a presença do Senhor e confiar nele, na certeza de que Ele está presente, que Ele conduz o seu povo. E que este povo deve gravar no seu coração as palavras, os ensinamentos de Deus. Gravar no coração, recordar, não no sentido de memorizar. Nós memorizamos na mente. Recordar neste sentido é guardar no coração. Guardar, isto é, relembrar e guardar
com um coração que experimenta e que reconhece e que tem amor pelo próprio Deus. Recordar, guardar no coração. Isso nos lembra a palavra de Deus. O evangelista diz que a Virgem Maria escutava a palavra do Senhor e guardava no seu coração. Lembrar e guardar, recordar, guardar o amor no próprio coração. E nós também, hoje, nós somos chamados a olhar a nossa vida, o nosso passado, à luz da palavra de Deus e descobrir o bem que Deus opera em nossa vida. Porque às vezes nós somos tentados a olhar o passado como se nós tivéssemos um óculos escuro, ver tudo na sombra. Enquanto que é necessário nós olharmos aquilo de bom que Deus realizou na nossa vida, na nossa existência, e ter um coração agradecido sempre a Deus, e não ficar somente murmurando por aquilo que nos falta ou por aquilo que deu errado na nossa vida. Existem pessoas que carregam no presente uma carga muito pesada do passado. Não caminham, não vão adiante, porque ficam amarrados naquela vida passada. No sentido que, muitas vezes, o seu pecado, os seus erros, continuam pesando sobre essas pessoas. É preciso desvencilhar-se, é preciso confiar na misericórdia de Deus. Às vezes as pessoas se aproximam conversando e dizem, mas eu lembro do meu pecado, do passado, e isso me pesa muito. E eu pergunto, mas você se arrependeu? Você já confessou esse pecado? Já. Então, por que você continua fazendo com que ele seja um peso para você? Você não confia na misericórdia de Deus? Às vezes nós pensamos que Deus escreve tudo no seu caderno, e algo indelével. Nós pensamos que Deus seja como o guarda de trânsito, que uma vez que escreve lá na sua caderneta, ele não apaga mais. Nós iremos pagar a multa, iremos pagar por aquela infração cometida, não tem jeito. Se Deus tiver um caderninho para escrever os nossos pecados, Ele escreve certamente com lápis, para Ele poder apagar depois, uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós procuramos viver uma vida nova. Devemos nos lembrar daquele episódio em que a mulher adúltera foi colocada diante de Jesus e perguntou para ela, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não disse para ela, não esquece os teus pecados, não esquece o erro que tu cometeste. Vai e não peques mais. Para Deus conta de agora em diante, uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas faltas, Ele na sua misericórdia os apaga, porque Deus é Pai. Lembremos-nos sempre disso, Deus é Pai. E o Pai quer sempre o bem dos filhos. O amor supera o pecado. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Portanto, devemos olhar o nosso passado, sim, ver e reconhecer os nossos pecados, mas, uma vez confessados, coloquemos no coração de Deus, sabendo que Ele usa sempre de misericórdia para conosco. Não nos deixemos, portanto, condicionar pelo nosso pecado passado, pelos nossos erros, mas seguindo Jesus Cristo. A partir de agora, eu quero seguir Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, Jesus nos convida a segui-lo. Quem quer ser seu discípulo precisa
carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus nos convida, portanto, para segui-lo, mas ele coloca as condições para segui-lo. E a primeira condição que Jesus coloca é renunciar a si mesmo. É a coisa mais difícil, renunciar a nós mesmos, porque nós somos apegados a nós mesmos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Por isso, quem consegue renunciar a si mesmo, consegue também renunciar às outras coisas, os bens materiais, consegue renunciar os apegos, consegue renunciar aquilo que impede o nosso seguimento de Jesus Cristo. Precisa renunciar os nossos projetos pessoais, precisa renunciar os nossos interesses. Só assim nós podemos seguir Jesus Cristo. Precisa despojar-se de si mesmo. E Jesus é o exemplo para nós, Ele mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, embora ele fosse de condição divina, ele não se apegou a essa condição, mas renunciou a si mesmo, despojou-se de sua glória e veio até nós e se fez um de nós, assumiu a nossa condição humana, rebaixou-se, humilhou-se, ao ponto de assumir a condição de um escravo e morrer numa cruz. Portanto, ele é o exemplo para nós de renúncia, de despojamento. Tudo isso para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. É necessário, então, esvaziar-se dos nossos egoísmos, do individualismo, da ganância, da arrogância, da violência. Tudo isso nos impede de seguirmos Jesus Cristo. A segunda condição, assumir a própria cruz. Seguir Jesus Cristo não é uma fuga. Eu vou seguir Jesus Cristo porque eu quero me livrar destes problemas, das dificuldades. Jesus diz que é preciso carregar a própria cruz, precisa enfrentar os desafios, assumir a própria missão, colocar a cruz sobre os ombros, não querer passar para os outros. É preciso que cada um de nós tenha essa responsabilidade, esse compromisso, assumir a própria cruz, não arrastá-la. Santa Teresa d'Ávila dizia que a cruz que se arrasta é mais pesada do que aquela que se carrega. Então é assumir, é carregar, colocar sobre os ombros a missão que nós recebemos. Como Jesus assumiu a própria cruz, assumiu a missão que o Pai lhe confiara. Carregar a própria cruz significa também ajudar os próprios irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, talvez dentro da própria família, que carregam uma cruz pesada. Às vezes desfalecem ao longo do caminho, e nós temos esse dever de sermos solidários, de ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Carregar a cruz significa ser solidário com os irmãos que mais necessitam. Mas para nós carregarmos a nossa cruz, para nós assumirmos a nossa missão, nós devemos ser motivados pelo amor. Jesus Cristo carregou a sua cruz, a assumiu por amor à humanidade, por amor ao Pai, para a salvação de todos nós. É o amor de Cristo que deve então nos impelir para nós assumirmos a nossa cruz. Porque quando nós amamos, nós somos capazes de fazer qualquer sacrifício. Pensem vocês pais, vocês mães, o que não fazem pelos filhos de vocês. São capazes de sacrificar a si mesmos, tirar de vocês para dar para os filhos. Por quê? O que é que motiva? É o amor.
Portanto, é o amor que deve nos motivar. Foi o amor de Cristo por todos nós que o fez até morrer na cruz. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos, ele disse. Então, o amor que deve nos motivar na nossa caminhada cristã é o amor que deve nos levar a seguir Jesus Cristo e por ele dar a própria vida. Hoje nós celebramos a memória de Santa Clara. Santa Clara é o exemplo para nós de alguém que despojou-se de si mesmo, renunciou à própria vida para dedicá-la totalmente a Cristo e aos irmãos. E ela é o exemplo, repito, o exemplo para todos nós. Que nós aprendamos então dos santos este despojamento, este amor a Deus e aos irmãos, e confiemos sempre no Senhor. Jesus nos convida a segui-lo e ele mesmo é o sustento para nós. Ele carrega a cruz à nossa frente para que nós sigamos os seus passos. Ele nos alimenta com a palavra, ele nos alimenta com seu próprio corpo e com seu próprio sangue, para que nós tenhamos a força suficiente para chegarmos à meta que ele propõe para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.